Então vamos viver uma vida boa, né? Parece que é bem simples, né? Escuto tanta gente dizendo que, poxa, quando eu tiver mais velho, ou quando eu tiver mais tempo, ou quando eu me aposentar, ou quando eu tiver uma vida financeira muito tranquila, cara, eu vou viver uma vida maravilhosa, né? Quem nunca escutou? Poxa, quando eu me aposentar, eu vou passar a vida viajando. Eu faço uma pergunta, né? Se você nunca viajou, né? Ou se você viaja raramente, você não conhece de viagem, será que de fato, quando você tiver todo o tempo do mundo, você vai mesmo viajar? Ou, por exemplo, né? Quando eu tiver mais tempo, eu vou curtir demais a minha família, eu vou curtir demais meus netos, meus filhos, porque agora não tem tempo. Eu te faço uma pergunta também. Você nunca curtiu, você quase não tem tempo, você não experimentou. Será que de fato você até vai saber como curtir isso lá na frente? É mais ou menos como correr uma maratona. Acho que a gente precisa de treino para a gente viver determinadas coisas, né? E a gente acredita que o fato de lá na frente, às vezes a gente ter tempo de sobra, a gente vai saber, né? Viajar muito bem, a gente vai saber comer muito bem, a gente vai saber aproveitar o dinheiro muito bem. Se eu nunca aproveitei o dinheiro durante a vida, né? Não soube nem como gastar, usar em coisas boas, frequentar bons lugares, fazer boas viagens, será que de fato lá na frente, né? Esse lá na frente, numa aposentadoria ou numa determinada idade, será que de fato eu vou saber usar esse dinheiro? Então, pensem que tudo na vida é treino. Se eu não treinar para a vida boa que eu quero ter lá na frente, será que de fato eu vou ter uma vida boa lá na frente? Sem saber como é, sem ter experimentado? Lá na frente eu vou sair mais com a minha esposa, eu vou ter mais momentos a sós, e aí de repente chega lá na frente, eu não sei nem ficar sozinho com ela, porque eu nunca experimentei. Né? Como é que eu vou correr uma maratona se eu nunca caminhei? Como é que eu vou correr uma maratona se eu nunca nem sequer dei alguns passinhos correndo? Né? Eu só tenho a vontade de correr, mas eu nunca nem experimentei, eu nem sei se isso é para mim. Né? Imagina só, eu estou com 40 e poucos, né, quase 50 anos. Será que eu vou ter as mesmas vontades que eu tenho hoje quando eu tiver 70, por exemplo? Acho que eu tenho que experimentar hoje, né? Me dar pequenos momentos exatamente para... Será que eu quero isso mesmo para a minha vida? Ou seja, é experimentando que a gente vai sentindo, né? E é sentindo que a gente sabe de fato se aquilo é pra gente ou se não é. Eu nem sei, né? Se eu falar aqui agora, poxa, quero passar a vida, a hora que eu aposentar, viajando o mundo. Eu nem sei se isso é para mim, nem sei se eu vou curtir, só porque um dia alguém falou, né, que é maravilhoso viajar, talvez porque essa pessoa já venha treinando há muito tempo e curta muito. Né? Viajar não é tão simples assim, né? Você tem que planejar, né? Você está fora, né, do seu habitat, né, convencional, fora das suas rotinas, né? Você tem que conhecer lugares, talvez línguas, enfim. Tudo isso é treino. Né? Então, às vezes, a gente deixa para depois, acreditando que esse depois vai chegar. Então, eu tive algumas conversas, né, nessas últimas semanas e eu percebi, né, e por isso eu vim trazer essa reflexão aqui, porque, de fato, é algo que, às vezes, a gente só vai deixando para depois. Né? Poxa, quando eu tiver tempo, cara, o tempo eu acho que ele só vai potencializar aquilo que a gente já vive. Né? Se você vive bem e tiver mais tempo, você vai viver melhor. Acho que é igual dinheiro, né? Se a gente faz o bem com dinheiro, quando a gente tiver mais dinheiro, o que a gente vai fazer com ele? Vai fazer bem de forma potencializada. Né? Se você não faz tão bem com dinheiro, se você tiver mais daquele dinheiro, basicamente o que você vai fazer? Né? Não tão bem de forma potencializada. Então é mais ou menos se você pensar um gastador, uma pessoa que gasta demais. Quanto mais dinheiro ela tiver, o que vai acontecer? Ela vai gastar mais. Né? Então, assim, uma pessoa que doa, que ajuda, enfim, se ela tiver mais dinheiro, a tendência natural é que ela faça mais daquilo. Então, se você tiver mais tempo, a pergunta é, o que você vai fazer com o seu tempo? Cara, você vai fazer mais do que você já está acostumado a fazer. Então, quando você tem todo o tempo do mundo, uma pessoa que passou a vida inteira trabalhando e só pensando em trabalho e em dinheiro, o que ela vai arrumar? Ela vai arrumar tempo para tentar arrumar mais trabalho e arrumar também mais dinheiro, porque ela só aprendeu aquilo. Agora, se ao longo da sua vida, de certa forma, você foi tendo esses pequenos momentos, mesmo que sejam poucos, mas você foi treinando para isso, né? Treinar, ficar com o filho,
treinar a ficar com a esposa, com o marido, com o cônjuge, treinar a visitar um amigo, treinar a chamar um amigo no meio do nada, no meio de uma terça-feira à tarde para tomar um café, né? Treinar de repente aparecer num escritório de um amigo para fazer uma visita repentina, enfim, se você fosse dando, né, esses pequenos luxos de treinar, o que você vai fazer quando você tiver mais tempo livre? Mais do que você já está acostumado a fazer. Então é a lógica da vida, né? Então não espere hoje, né, para você viver uma vida boa. Comece a viver a sua vida que você imagina lá na frente, né, de forma comedida. Não estou dizendo aqui que é para a gente meter o louco na vida, mas comece a viver a vida que você sonha em viver em pequenas doses. Porque lá na frente, quando você tiver mais tempo, assim como mais dinheiro, só vai potencializar o que você já está vivendo. Então fica a reflexão, tá? Não espere acontecer, porque pode ser que lá na frente não tenha como mais voltar, né, ao que você está vivendo hoje. Então, se você tem consciência disso, começa hoje a viver o que você espera viver lá na frente. Então, se você gostou do conteúdo, curte o vídeo, encaminha para alguém que de repente só escuta dizer, né, que lá na frente eu vou viver. O dia que eu tiver mais tempo eu vou fazer. Compartilha, se você não é inscrito no canal, se inscreva também. E se Deus quiser, vamos juntos, com muita saúde, muita vida boa, até o 100.